Situação, problema de função do segundo grau, nível simples. Eu me chamo Professor Azari. Bem-vindo ao canal Matematicando com Azari. Vamos lá então, galera? Olha só como são os problemas de função do segundo grau. Um foguete é atirado para cima, de modo que sua altura h, em relação ao solo, é dado em função do tempo pela função h igual a 10 mais 120t menos 5t ao quadrado, em que o tempo é dado em segundos e a altura é dada em metros. Então vamos copiar aqui essa fórmula. Igual a 10 mais 120t menos 5t ao quadrado. Letra A altura do foguete 2 segundos depois de ser lançado. Bem tranquilo, né? Quando eu vejo uma função assim, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar as variáveis. Eu tenho a variável h e eu tenho a variável t. São duas. O h, ele é de quê? De altura. Então eu boto aqui a altura em metros. E o t é de tempo. E o tempo está em segundos. Beleza. Então, se ele quer a altura do foguete 2 segundos depois, então eu vou substituir o t por 2. Tranquilo? Então, vamos fazer isso então. Então, para responder a letra A, a gente vai substituir o t por 2. Letra A. Então, h vai ser igual a 10 mais 120 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Então, h vai ser igual a 10, 120 vezes 2, 240. Aqui eu faço 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Então, h igual a quanto? Vai dar menos 250, 230. Aí está. Então, a altura do foguete vai ser 230 metros. Então, está feita a letra A. Viram? Claro, é uma questão muito simplesinha, letra A, só para a gente começar a brincadeira, né? Então, tá aí. Letra B. O tempo necessário para o foguete atingir a altura de 485 metros. Agora, ele me deu a altura. Então, eu pego esse 485 e substituo no lugar do h e faço a continha. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa função agora, letra B, né? Já que a altura é igual a 485, a gente vai calcular aqui, ó. Então, fica 10 mais 120t menos 5t ao quadrado igual a 485, que é o h, certo? Agora, a gente vai resolver essa equação do segundo grau. Eu vou arrumar assim, ó. Quem tem t ao quadrado fica aqui, mais 120t, e aqui fica menos 475. Beleza? Eu já passei esse para cá, para o outro lado, e somei o 10 nele, né? Então fica menos 475 mais o 10 que está aqui na pontinha, ó. Então deu menos 475. Agora, ó, como isso aqui é uma equação do segundo grau, quem é esperto aí, ó, eu posso chegar aqui e eu posso simplificar. Ó, todos os coeficientes eu posso dividir por 5. Olha lá, todos eles, não posso? Então eu vou dividir. Dividindo por 5, a conta fica menor, né? t ao quadrado mais 24t menos 95 igual a... Aí, ó. Então, eu simplifiquei tudo por 5. Aqui faltou o menos. Aí. Agora, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Delta x1 e x2. Beleza? Vamos colocar, então, aqui, ó. O delta é igual a b ao quadrado. 24 ao quadrado é 576. Certo? Menos 4 vezes o a, que é menos 1, e o c, que é menos 95. Então, o delta ficou igual a 576. Aqui fica negativo, né? Porque menos com menos aqui, ó. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. E 4 vezes 95, 380. Olha o delta aí, ó.
196 é o delta. Ainda bem, né? Tem raiz exata. Agora, o x é igual a menos b. O b é 24, então fica menos 24. A raiz quadrada é 14, né? A raiz de 96 é 14. Sobre 2a. O a é menos 1, 2a menos 2. Então aqui eu tenho minhas duas respostas. Aqui eu botei x, né, gente? É t, né? Calma aí. Aqui, né? Aqui é t, não é x, né? Então aqui eu encontrei o T1 e o T2. T1, menos 24 menos 14, menos 38. Divide por 2 negativo. Vai dar menos quanto? Menos não, né? Mais 19. E agora o T2. Quem vai ser o T2 para a gente? Vai ser menos 24 mais 14. Vai dar menos 10. Dividido por menos 2. Então vai dar 5 segundos. Aí, ó. Então eu tenho aí duas respostas, correto? Qual que serve das duas? As duas ou uma só? O que serve são as duas, beleza? Então aqui, ó, eu tenho duas respostas. Então são dois tempos, beleza? E os dois estão certos, hein, gente? Já já eu justifico para você. Então eu posso afirmar que a minha resposta é 19 segundos e também 5 segundos. Você vai entender por que são duas, beleza? Já já eu te explico isso. Vamos fazer agora a letra C. A altura inicial do foguete. Como é que eu faço para achar a altura inicial? Quando ele pergunta na matemática ou na física inicial, o que você entende com isso? Quando eu quero calcular a altura inicial, basta eu substituir na função o tempo igual a zero. Né? O tempo inicial, tempo zero. Então eu vou na função e troco o tempo por zero, que eu vou ter a altura inicial do foguete. Então bora lá fazer isso. Vamos colocar aqui, ó. Letra C. A função é h igual a 10 mais 120t menos 5t ao quadrado. Então agora vamos colocar o zero aqui. Então colocando o zero no lugar do t, vai ficar 120 vezes 0 menos 5 vezes 0 ao quadrado. Cara, isso aqui vai dar zero. Isso aqui vai dar zero. Então a altura vai ser igual a 10 metros. Essa aqui é a altura inicial do objeto. 10 metros. Então esse 10 aqui pra gente é a nossa altura inicial. Tá resolvido o problema. Só para a gente ir se acostumando, até para ficar mais claro o problema, porque não perguntou isso. Mas é bom a gente ir se acostumando, né? Vamos fazer o gráfico desta função aqui amarela? Faço o gráfico de uma função. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Para eu fazer o gráfico de uma função, primeira coisa, a função ela é para cima ou para baixo? Ela é assim ou assim? Né? Ela é para baixo. Porque a função é essa aqui, ó. H igual a 10 mais 120t menos 5t ao quadrado. O a é negativo, ó. O a é o valor que acompanha a variável ao quadrado, menos 5. Então, se o a é menos 5, ela é para baixo. Ela é para baixo. Aí, no plano cartesiano, a gente sabe que aqui é a nossa altura, h, né? H está no lugar do y. E aqui eu tenho o tempo em segundos. Agora vamos lá. O que a gente sabe da matéria? Lembra, o c da função aqui no caso vale 10. O c é igual a 10. E o que é o c para a gente? O c é onde a parábola corta o eixo y. A gente viu isso ontem, né? Ó, o eixo y. Então eu vou ajeitar minha parábola agora, hein? Ó, ela é para baixo e ela vai cortar aqui o c, ó, no 10. Aí agora o que acontece? Você vai entender o porquê dos dois tempos ali.
Na altura 485, que foi a pergunta do problema, nessa altura aqui, ele quer o tempo, vamos botar aqui. Essa altura é mais ou menos aqui, vamos botar, ó, 485 de altura. E se você olhar para o gráfico aqui, olha que legal. Como é que fica clara a matéria com essa explicação. Se você olhar para o gráfico aqui agora, ó, então essa altura aí tem dois pontos. Tem um ponto aqui e tem outro ponto aqui. O primeiro, 5 segundos. O segundo é quanto? 19. Aí, ó. Certo? O que você entende com isso? Esse pontinho aqui vermelho, ele é o ponto mais alto da parábola. Ó, é o ponto mais alto. O ponto mais alto, no caso aqui é o ponto máximo, ele é quem? Ele é o vértice da parábola, né? Ele é o ponto mais alto, ó. Ele é o vértice da parábola, certo? Então acontece. Olha o que eu estou pintando aqui no gráfico, que legal, ó. Essa região que eu estou pintando aqui é quando o foguete está subindo. Então ele sobe até a altura máxima e depois começa a descer, certo? E depois ele começa a descer. Vou pintar aqui de outra cor, descida. Aí ele começa a descer. Olha aí, ó. Então esse foguete ele passa pela altura 475 duas vezes. Um na subida e outro na descida. Esses 5 segundos aqui é quando ele passa na subida. E o 19 na descida. Tudo que sobe desce. Então se ele perguntasse assim, qual o tempo da subida? 5 segundos. Qual o tempo da descida? 19 segundos. E isso quando ele passa pela altura 485. Viu como é que ficou claro o problema agora? E o 10 aqui, que legal, ó. O 10 é a altura inicial, ó. Então esse foguete foi lançado de uma altura inicial. Por exemplo, em cima de um prédio. O cara soltou. Eu tô aqui na minha cobertura, eu soltei um foguete. Da cobertura. Então a altura inicial do foguete é o prédio. Então aqui a gente tem a altura inicial, que é o nosso C da função. Olha aí, ó. Bonitinho. Então tá aí resolvida a questão do foguete. Fui com calma, explicando teoria, certo? E lembrando alguns detalhes. Acho que foi tranquilo, né? Essa tem duas perguntas dela. Um corpo. Quando eu falo um corpo, gente, não é uma pessoa não, né? Um corpo lançado do solo verticalmente para cima tem posição em função do tempo, dado pela função 40t menos 5t ao quadrado, onde f de t é dado em metros e o tempo t é dado em segundos. Igualzinho a outra, gente, olha aí, ó. Tá, então vamos copiar a função aqui embaixo, calma aí. Vamos copiar aqui, ó. F de t é igual a 40t menos 5t ao quadrado. Então, ó, f de t, que é a função, é a nossa altura e está em metros. E o t é o nosso tempo, que está em segundos. Olha a pergunta que ele fez. O tempo que o corpo levou para atingir a altura máxima. Você fala, Jesus, o tempo? É. O tempo que o corpo levou para atingir a altura máxima. Dica do tio aqui, gente. Vamos botar assim, né? 99% das vezes, quando o cara usar essa palavrinha aqui no texto, ó, a palavrinha extrema, máxima ou mínima, quando ele perguntar isso pra gente, você vai lembrar na hora do vértice. Tá vendo, ó? O máximo é o ponto mais alto, o mínimo é o ponto mais baixo. Se a parábola é para baixo, ela tem ponto máximo. Se ela é para cima, ela tem ponto mínimo. Nunca vai ter máximo e mínimo ao mesmo tempo. Ou tem máximo ou tem mínimo. E ambos são representados pelo vértice. Olha aí, ó. Show? Ambos são pintados aí pelo vértice. Lembrou? Então, sempre que ele fala para você sobre máximo e mínimo,
você vai lembrar de vértice. Aí o cara pergunta, professor, é para calcular os dois? Não é os dois não. O que ele quer no número 1? Ele quer a altura máxima ou ele quer o tempo da altura máxima? Lê com atenção a questão. Ele quer o quê? Ele quer o tempo. Ah, ele quer o tempo. Aí agora com carinho e amor, o tempo está no lugar de x ou de y na função? O que você acha? A função do segundo grau ela tem esse formato matemático, beleza? Olha aí, ó. Então o tempo ele faz papel de x ou de y? Ah, professor, o tempo faz papel de x e a altura faz papel de y. Tá aqui, ó. Você olhar aqui, ó, vai dar tudo certo, ó. Aqui a altura é o y, tá vendo? E o tempo é o x. Olha o tempo aqui, ó, no lugar do x, ó. Olha o tempo aqui, no lugar do x. Então, se ele quer o tempo da altura máxima, eu vou fazer o x do vértice. Então, a minha resposta vai ser só isso aqui, ó. X do vértice menos b por 2a. Lembra de ontem, formulinha? Aí, ó. Então, eu vou na função agora, tiro o b e o a e respondo. Nessa função nossa aqui, o a vale menos 5, o b vale 40 e o c vale 0. Cuidado, hein? O b é o que acompanha o x, então é o 40. O ao quadrado aqui é o a. Então ficou menos b, ficou menos 40. 2a, o a é 5, 2a menos 5 vezes 2, menos 10. Então aqui vai dar 4 segundos. Letra D. Espera eu responder a número 2 e eu já volto na questão para você. Aí nessa mesma questão agora, olha a pergunta agora. Qual é a pergunta? A altura máxima atingida. Ah, de novo, ele perguntou para a gente o tal do máximo. Aí como é máximo, já te falei, você vai lembrar de quê? Eu vou lembrar do vértice. Aí é a dúvida que paira, né? Como é que eu sei, professor, que é para calcular o x do vértice ou o y do vértice? Lendo o problema. O que ele quer agora? Agora ele quer a altura, ó. A altura está no lugar de quem na função? A altura está no lugar do y. Então, para responder a segunda, vou fazer y do vértice. Vamos fazer isso então? Olha lá, ó. Vamos fazer aqui então, ó. Y do vértice é, qual é a fórmula? Menos delta sobre 4a. Vamos rascunho fazer o delta. Delta é igual b ao quadrado. Então, b ao quadrado é o 40. Menos 4 vezes o a, que é menos 5. E o c, que é 0. Então, aqui vai dar 1.600, que é o 40 ao quadrado. Aqui, né? Vezes 0 vai sumir, né? Porque vai dar 0. Então, delta igual a 1.600. Menos delta, menos 1.600. 4a, o a é menos 5. Vezes 4, menos 20. Resposta, 80 metros. Aí, ó. Então, a primeira deu 4 segundos, que é o tempo para atingir a altura máxima. E a segunda deu 80 metros. Eu vou lá e marco, né? 80 metros. Letra A. Aí, se você entendeu o problema que está acontecendo, não pediu isso. A gente pode montar o gráfico. Ah, é? É. Aqui, ó. Mais uma vez, essa função, ela possui o quê? O A, vou botar aqui de novo, hein? A função é a seguinte, ó. F de t igual a menos 5t ao quadrado mais 40t. Vamos aprender isso aqui, hein? Ó, tá aqui. Aí essa função você já viu, né? Que o a vale menos 5, o b vale 40 e o c vale quanto? 0. Então, se o a é menos 5, a parábola é para baixo. Ok. Quanto que vale o c, gente? 0. Então, ele vai cortar o eixo y no 0. Ah, aqui, ó, ele vai cortar o eixo y no 0. Então, vou pegar minha parábola aqui. Esse é o meu desenho. Aí, ó. Aqui é o nossa altura em metros. Ó, F
em metros, que ele chamou de altura. Aqui é o tempo em segundos. Tempo t em segundos. Beleza? Tá ficando claro? Tá vendo? A função começa daqui, passa pela origem. Por que ela passa pela origem? Porque esta função tem c igual a 0. O c é onde corta o eixo y. Você encontrou o tempo e a altura máxima, não foi? Então você encontrou esse ponto aqui em cima, ó, o ponto mais alto da função. A pergunta que ele te fez foi sobre esse ponto aí, ó, beleza? Que é o vértice, que é o ponto mais alto. Aí esse ponto aqui é o ponto mais alto, ó, que é o nosso vértice, que nesse caso é chamado de ponto máximo. Aqui embaixo é o tempo. Quanto deu o tempo lá? Deu 4, não foi? Olha lá, ó, 4 segundos. E a altura máxima, 80. Aí. Tá vendo? Como perguntou o tempo, x do vértice, certo? Por que x do vértice? Porque o tempo está no lugar do x. Aí, ó. O tempo aqui, ó, ele está no lugar de quem? Está no lugar do x. E a altura está no lugar do y. Aí. Então aí faz todo sentido agora o problema. Tá vendo? A altura máxima foi 80 metros. E o tempo para atingir a altura máxima, 4 segundos. Aí, mais uma vez, você pode entender isso aqui, ó. Você pode entender, ó. Ele ficou 4 segundos, o foguete, o corpo. 4 segundos subindo, ó. E 4 segundos descendo. Aí, ó. Tudo que sobe, desce. Beleza? Ó. Subida e a descida. Certo? Aí. Mais uma com a função dada aqui, hein? O lucro mensal de uma empresa é dado pela fórmula L de x, em que x é a quantidade vendida. Para que valores de x o lucro é nulo, ou seja, não houve lucro? Então tá, vamos lá. Vamos colocar então a função aqui. Então a função lucro. O lucro é em função do x, que é a quantidade. É dada por menos x ao quadrado mais 10x menos 16. Beleza. Vamos colocar aqui então, ó. Essa função aqui tem a igual a menos 1, b igual a 10 e c igual a quanto? Menos 16. Pode crer? E aqui eu tenho a variável x e L. Então, o L de x, obviamente, né? L é o lucro, que está em reais. E o x para a gente é o quê? É a quantidade vendida. Por favor, façam o que eu faço, tá? Tá vendo? Para organizar o problema. Assim você fica menos perdido. Vamos lá, então. Letra A. Para que valor de x o lucro é nulo? Ou seja, não houve lucro. Cara, para o lucro ser nulo, eu tenho que fazer o quê? Para o lucro ser nulo, eu tenho que pegar a função lucro e igualar a quanto? 0. A gente vai encontrar as raízes, né? Então, eu pego a função lucro menos x ao quadrado mais 10x menos 16 e eu vou igualar a quanto? 0. Pode crer? Então, aqui vamos fazer o delta, hein? Delta. B ao quadrado, 100, que é o 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, e o C, que é menos 16. Então, delta igual a 100. Aqui vai dar negativo, né? Que vai dar positivo e negativo. 64. Delta igual a 35. Não vai errar sinal, continha boba, hein? Pelo amor de Deus, hein? Você já tá na primeira série, hein? Vai dar esse mole não, hein? Então, tá aí. Agora, o x é igual a menos b. O b é 10, então fica menos 10. Mais ou menos 6, que é minha raiz quadrada. 2a. O a é menos 1, então fica menos 2. x1 vai dar menos 16 sobre menos 2, que é igual a 8. E o x2 vai dar menos 4 sobre menos 2. Então, a resposta... De novo, né? Como houve duas respostas positivas que fazem sentido, porque o x é quantidade. Então, ó, 8 unidades
e 2 unidades. Então, o lucro dele vai ser 0 vendendo 8 ou vendendo 2, tá? Tá vendo aí? Então, são duas respostas, tanto 8 quanto 2. Se uma resposta fosse negativa, não ia servir, porque não existe quantidade negativa. Olha aí, ó. Então, a letra A está respondida. Vamos ver a B agora. Qual será o valor de x para obtermos o maior lucro possível? Eu te falei já na questão passada, né? Ó. Maior lucro possível. O que você vai entender com o maior lucro possível? Máximo, né? E quando fala máximo, é para o cara lembrar de quê? Lembrar do vértice. E aí? X ou Y do vértice? Ah, professor, já deu aqui, ó. Qual será o valor de x? Então, vou calcular o x do vértice. Sacou? Então, vem aqui agora. Eu vou calcular o x do vértice. Quem é o x do vértice? É a quantidade que ele tem que vender para ter o lucro máximo. Ele não quer o lucro máximo. Quanto que eu tenho que vender para ter o máximo de lucro? É o x do vértice. Qual é a formulinha? Menos b por 2a. Aí, ó. Aí eu fui na função, né? Já tirei o b e o a lá, né? Olha aqui na função, ó. O b vale 10, então fica menos 10. O a é menos 1, então aqui fica menos 2, né? Que é o dobro. Então, x do vértice igual a 5. Aí, ó. Então, agora eu respondo, né? Então, ó, qual é a pergunta que ele fez? Qual será o valor de x para obtermos o maior lucro possível? Olha lá. Mais uma vez, fizemos aí o vértice. Vai se acostumando, tem muita perguntinha de vértice no problema. Beleza? Tem C? Qual é esse maior lucro? Ah, agora ele quer o maior lucro. Se ele quer o maior lucro, agora é o y do vértice. Por quê, professor? Mais uma vez, né, cara? Você olhar aqui, ó, o lucro, ele está no lugar de quem na função? O lucro, ele está no lugar do y da função. Então, se ele quer o maior lucro, ele quer o y do vértice. Como é que a gente encontra y do vértice? Qual é a formulinha mesmo? Menos delta por 4a. Menos delta por 4a. Ó. Então, o y do vértice é igual. No nosso caso aqui, né? A gente já fez o delta. O delta dessa equação aqui, que é a própria função, é 36, ó. Então, a gente fez aqui em cima já, ó. Se não tivesse, você faria o delta aqui, tá? 36. Olha aí. Então, tá bom. Então, eu boto aqui menos 36. O a é menos 1, né? 4 vezes menos 1, menos 4. Então, deu 9. Aí, ó. Então, aí, deixa eu ver. O lucro mensal de uma empresa é dado. Aqui, né, cara, ficou... É uma questão copiada. Ele não falou em qual unidade está o lucro aqui, né? O lucro pode estar em milhões, pode estar em milhares, tá? Vamos entender assim. Então, o lucro máximo foi de quanto? 9. Ele não falou o que é, né? 9 reais, né? Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Não está muito bem elaborado ali essa parte, né? Então, ó, o lucro máximo é de quanto? É de 9, tá? Aí eu não sei se é 9 mil, 9 milhões, né? Para uma empresa não faz sentido 9 reais, né, gente? Então tá aí respondido o problema, beleza? Aí mais uma vez, se você quiser, você pode fazer o gráfico, não pode? Pode. Vamos fazer? É bom que você vai aprendendo, né, cara? Ó, fazendo o gráfico aqui agora. Mais uma vez é para baixo o nosso gráfico, né? Botar ele aqui no cantinho. É para baixo porque o a é negativo. Quanto que é o c da função? O c da função vale quanto? O c da função vale menos 16. Tá aqui, ó. C da função. Então, ele vai cortar o eixo y lá no menos 16. Beleza? Então, vamos lá, hein? Botar o plano cartesiano aqui agora, hein? Vou botar o eixo x aqui, nessa posição. Ó, vamos colocar o eixo x aqui, nessa posição. Ó. Acho que tá bom aqui. Aqui eu faço primeiro a linha, né, gente? Depois eu boto lá. Você entende isso aqui, né? E agora, ó. Então, o gráfico é assim. Aqui eu tenho o lucro, né? O lucro
em função de x. E aqui eu tenho x, que é a minha quantidade. Olha aí, ó. Então, olha aqui, ó, a parte, ó, o c da função aqui embaixo, ó. O c vale quanto? Menos 16. Você encontrou as raízes. Quando que o lucro é 0? Quanto que deu as raízes lá na letra A? Tudo faz sentido, ó. 8 e 2. Duas raízes positivas, ó. Então, aqui é 2 e aqui é 8. E nós encontramos o valor máximo, que é esse ponto aqui, né? Ó, valor máximo. Então, eu tenho aqui um x do vértice, que vale quanto, x do vértice? Quanto que deu lá? Foi a letra B, deu 5. Ó, o x do vértice fica no meio das raízes, lembra disso? Certinho no meio, ó. E aqui eu tenho o lucro máximo. O lucro máximo foi de quanto? 9. Feito a questão todinha. Então, começa no menos 16, raízes 2 e 8. Aqui eu tenho x, que dá o lucro máximo, a quantidade 5. E o lucro máximo é de 9. Você tem que ficar esperto com esse ponto aqui, ó, que é o ponto vértice. Certo? X é a quantidade e 9 é o lucro máximo. E aí, pessoal? Olha que interessante agora essa minha conclusão aqui dessa questão. O cara começa devendo 16 mil. Aí ele vai vendendo o produto e vai aumentando o lucro. Essa parte que eu pintei aqui é quando a questão, que ela podia perguntar isso também, né? É quando a questão tem o quê? Lucro negativo. Tá ruim pro cara, ó. Essa outra parte que eu vou pintar aqui é onde o lucro é positivo, ó. Positivo. Aí ele chegou aqui, aonde o lucro é máximo. O lucro começa a cair. Nesses dois pontinhos aqui, o lucro é 0, né? E aqui ele volta a ficar negativo de novo, ó, o lucro, ó. Então, essa parte aqui é a parte negativa da função e a outra parte positiva. Aqui é a parte negativa e aqui é o lucro positivo, ó, essa região aqui de cima. Então, o lucro é positivo de 2 até 8 e negativo antes do 2, depois do 8. Pode crer? Eu vou encerrar a aula aqui.